Quero ler o texto da Palavra de Deus, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vou ler apenas o último versículo do capítulo, depois a gente, no decorrer da exposição da palavra, a gente lê outros textos. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. 58. Pois os irmãos podem deixar marcado aí que a gente vai ler outros textos, né? Aí do capítulo 15 mesmo, tá bom? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Pode se assentar, irmãos, que Deus nos dê graça para expor a sua palavra aqui nessa noite. E que você possa receber alimento da parte dele, isso traga edificação para a sua vida, isso possa fortalecer a sua fé, encorajar você a cada vez mais permanecer aí na presença dele, né, e para ele. O irmão Fernando, ele abriu o culto, né, falando a respeito de uma certa vida que se divide em um momento muito firme, né? Cheio de alegria, de entusiasmo, de devoção a Cristo, né? De entrega, e muitas vezes aquele momento de uma certa apatia, poderia dizer, né? Um momento de a gente tira o pé do acelerador, né? Deixa o negócio ali mais no neutro e vamos com calma, né? Tem dia parece que a gente está a 1000 por hora, vivendo e morrendo por Cristo, e tem dia que a gente está se escondendo, né? Dentro de uma caverna, e se alguém perguntar se a gente conhece, a gente fala que nunca viu, né? Dependendo da situação, se for trazer algum prejuízo, como aconteceu com um certo discípulo de Jesus. Esse texto que eu li fala a respeito de uma entrega, né? De uma vida que se mantém firme, inabalável e abundante. Essa é a proposta do apóstolo Paulo, essa é a oração do apóstolo Paulo, essa é a intercessão, e, na verdade, essa é a convocação do apóstolo Paulo para os irmãos. E aqui não entenda só para os irmãos do sexo masculino, é para os irmãos em Cristo, irmãs também, tá? Aos irmãos, não vou ficar falando irmãs e irmãos, né? Todos nós aqui, os irmãos já sabem disso. O interessante é que Paulo ele conclui o texto com essa afirmação, dizendo, portanto, se todo mundo sabe aí da língua portuguesa, que se ele diz portanto em relação ao que, apóstolo Paulo? Ele vai dizer isso, já disse, né, no capítulo 15 inteiro, desde o versículo 1. Ele vai dar as razões para a gente viver uma vida abundante, uma vida firme, uma vida inabalável, na obra do Senhor, entregue ao reino de Deus. E ele diz que esse feito, essa ação, esse procedimento, esse movimento não é vão. Não é algo em vão, não é em vão. Isso tem uma recompensa, isso não é correr atrás do vento. Eu acho necessário essa palavra, tendo em vista que o que o irmão testemunhou não é algo apenas dele, é algo que eu também vivencio, você em algum momento já vivenciou isso na sua vida. Aquele momento em que você queria estar mais firme, mais abundante, mais inabalável, mas de repente alguma circunstância deixa você para baixo, deixa você desfocado, deixa você entristecido, você fica distanciado a respeito da convocação e da vocação que Cristo trouxe sobre a sua vida, por meio do Evangelho. Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que Cristo nos chamou para servi-lo. Todo mundo sabe que Cristo chamou a gente para servir ao seu reino, no reino dele, servir a ele, não necessariamente dentro da igreja, né? Algumas pessoas confundem isso, mas creio que a maioria de nós aqui, todos nós, já estamos cientes quando a gente fala servir a Deus, isso está para além da igreja física aqui, das paredes, além dos cultos. Nós estamos falando de uma vida que é entregue todos os dias, como o próprio apóstolo Paulo diz lá em
Diz em Romanos, capítulo 12, né? Uma vida que é entregue em sacrifício vivo, né? Diário, todos os momentos, né? Cotidianamente, a gente se entrega como um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Então, assim, é disso que nós estamos falando, dessa entrega ao reino de Deus, à obra de Deus. Você sabe que esse trabalho não é vão, você até tem essa certeza, né? Mas parece que a gente em algum momento se esquece disso. E qual que é a razão para o apóstolo Paulo estar afirmando isso? No que ele se baseia? No que ele se baseia para dizer que essa corrida lá no final não é um negócio que vazio, sem sentido? Você viver entregue a Deus, sendo guiado por Ele, conduzido por Ele, para Ele, e de repente chega no final e não deu nada, a mesma coisa que todo mundo ganhou. Paulo tem razões para dizer o que ele diz, porque no capítulo 15, ele fala a respeito, talvez, da doutrina mais importante que a gente tem no cristianismo, que é a respeito da ressurreição de Cristo. Paulo chega a afirmar no capítulo 15, versículo 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecer em nossos pecados. É vã a nossa fé, é vã a nossa pregação, é vã a nossa crença. É isso que Paulo diz, se Cristo não ressuscitou. A base da nossa vida cristã é essa, é a ressurreição de Cristo. A gente crê que Ele se encarnou, a gente crê que Ele encarnou o culpado, que morreu pelos nossos pecados, foi crucificado, né? Mas que ao terceiro dia ressuscitou. Essa é a base da nossa esperança. A esperança de que a vida não termina no túmulo. Os irmãos ali em Corinto, eles tinham essa dificuldade de entender a respeito do que viria depois da morte. Alguns desprezavam, a maioria ali, devido ao ensinamento neoplatônico, né, a ideia de que o corpo é mau, o que presta é o espírito, é a alma, o espírito. E desprezavam profundamente essa ideia do corpo, a ponto de Paulo ter que dizer para aquela igreja o seguinte: olha, vocês estão com uma dificuldade aqui que eu preciso consertar esse negócio. Imagina uma igreja crente, uma igreja de 5 anos aqui aproximadamente, é a época que a igreja tinha, o tempo de vida que essa igreja tinha, né? 5 anos de instrução, de ensinamento, mas ainda tinha irmãos que tinham dificuldade de crer na ressurreição dos mortos, dos crentes. Eles criam na ressurreição de Cristo, mas em relação à ressurreição deles, falaram, não, esse negócio não vai ser bem assim. E era um tormento para aquela gente falar que o corpo é ressuscitar. Você fala, bicho, olha, o corpo só tem desgraça, nós não queremos saber do corpo, a gente quer saber da alma, do espírito, deixa esse negócio de corpo para lá. E Paulo fala, por inferência, você pega o capítulo 15, aí, o versículo 12 ao 19, Paulo vai falar umas 4 vezes aí, reafirmando a respeito da ressurreição de Cristo e condicionando a ressurreição nossa, dos crentes, dos irmãos crentes, né, dos salvos, a ressurreição de Cristo. Fala assim, olha, se a gente não vai ressuscitar, então Cristo também não ressuscitou. Pronto, acabou. O que vocês creem na ressurreição de Cristo? E aí ele vai expor lá no próprio capítulo, né, no versículo 20, que Cristo é a primícia, é o penhor, né? Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por intermédio do homem, também veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então Paulo combate firmemente essa questão da ressurreição aqui nesse capítulo 15. E versículo 19, eu citei o 18, né? Mas o 19 diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Esse aqui talvez seja o texto, o versículo mais firme, né? Que combate essa ideia e coloca uma pulga, né? Um pulgueiro atrás da orelha desses irmãos. Fala, calma aí. Se não existe vida depois disso aqui, então, o que a gente está fazendo? Se a gente vai para o cemitério e acabou, se a nossa vida se desfaz na sepultura, então a gente tem razão de andar desesperado mesmo quando alguém morre, porque a gente não tem esperança nenhuma, mas o crente olha para isso diferente. Paulo diz que isso para nós é uma mensagem de esperança. O crente, ele vai no funeral, ele não vai com tristeza, embora a gente tenha a tristeza, a dor da perda,
momentânea, mas há uma esperança que invade a nossa vida, a nossa alma, o nosso ser, que a gente não sabe explicar como, mas há a certeza de que não é o último dia que a gente está vendo aquela pessoa. Se é um crente, a gente tem a certeza que aquela pessoa será vista novamente, porque é essa a promessa do Evangelho, que quem crê em Jesus jamais morrerá, e ainda que esteja morto, viverá. Essa vida de Cristo operou primeiramente, espiritualmente, a cada um de nós. Eu não quero me deter tanto a essa questão aqui da ressurreição. O meu propósito maior aqui é falar a respeito dos versículos iniciais, a respeito da doutrina do Evangelho aqui, né? Já disse um pouco, mas vou me concentrar mais nos primeiros versículos. Paulo, ele começa o capítulo 15, versículo 1, dizendo: irmãos, eu venho vos lembrar o Evangelho que vos anunciei. Paulo está pregando para crente. Evangelho é coisa de crente. Por muito tempo, parece que para algumas pessoas, né, e eu me incluo nessas pessoas, que eu achava que evangelho, pregação do evangelho era para descrente. Eu tenho que pregar o evangelho para aquele incrédulo, para aquele cara que não crê em Jesus. Evangelho é para quem não crê em Jesus, mas é para quem já creu em Jesus. Paulo está dizendo: eu venho vos lembrar o evangelho. O evangelho que eu anunciei, que continua sendo o mesmo. Paulo não faz parte da igreja criativa, né? Saiu uma nova forma de pregar, um novo evangelho. Paulo dizendo: o evangelho é o mesmo, que eu vos anunciei, o qual recebestes e ainda perseverais, porque por meio dele também sois salvos, se retiverdes firmes aí a palavra como a preguei, né? A menos que tenhais crido em vão. Paulo diz o seguinte: não basta crer no Evangelho, não basta gostar do Evangelho, não basta admirar o Evangelho, cantar sobre o Evangelho, se a gente não persevera no Evangelho. Eu venho vos lembrar do Evangelho que preguei, o qual ainda perseverais. Vocês receberam o Evangelho e vocês perseveram no Evangelho. Para muitos cristãos, talvez aqueles que creem em vão, ou talvez que nunca creram no Evangelho, eles vivem uma confusão, porque eles acham que o Evangelho é uma vacina para eles, que eles ouvem um dia e pronto, a gente tem que agora aprender sobre outras coisas mais interessantes. Ouve um dia a mensagem da cruz, a respeito da crucificação, a respeito do que Cristo executou na sua obra salvífica, e diz: não, agora a gente tem que estudar negócios mais profundos, né? Paulo está dizendo: não, o Evangelho é algo para a gente ouvir, crer e perseverar nele, continuar nele, permanecer nele. E aí Paulo diz no versículo 13: antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Paulo diz qual é esse Evangelho. Como eu disse, ele não faz parte da igreja criativa, não é um cara que desenvolve ideias na sua mente e diz: olha, eu tenho uma novidade para contar para vocês. Eu inventei um negócio diferente para vocês acreditarem. Ele não é dessa turma que sempre lança novas ideias e jeito de resolver a vida. Não, Paulo está dizendo: eu recebi. Foi me dado, foi entregue isso, foi pregado a mim, foi me comunicado esse negócio. O que eu estou dizendo para vocês é o que eu também recebi. E o que recebeu, Paulo? Recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados. O Evangelho fala disso. Simples. O Evangelho diz que Cristo morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados, pelos nossos pecados. O Evangelho não diz: venha para mim e vocês vão ter vidas boas e tranquilas. O Evangelho não diz: venha para mim que eu vou consertar a sua vida no sentido momentâneo aqui, vou consertar seu casamento, vou te dar um emprego melhor, vou te fazer uma pessoa próspera. Esse não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, a primeira mensagem que ele tem para dizer para nós é que Jesus veio ao mundo para morrer por pecadores. O Evangelho diz a respeito da nossa situação, a qual nós encontramos, perdidos em nossos pecados e delitos. Ponto. O Evangelho primeiramente é isso. O que ele faz posterior a isso é outra coisa. O que decorre do nosso convívio com gente que vai sendo transformada, é benefícios que derivam daí, mas não é
não é o cerne do Evangelho. O cerne do Evangelho é falar que Cristo ele veio ao mundo para salvar pecadores. Você, antes de conhecer Jesus, era um pecador, perdido, com endereço ao inferno. Depois que você conheceu Jesus, que Ele te conheceu e te salvou, você continua um pecador, mas com um novo endereço, restaurado, sendo cada dia trabalhado por Ele, se é que você não creu em vão, se é que você permanece no Evangelho, porque senão você não creu no Evangelho e você está perdendo seu tempo, porque o Evangelho fala disso, fala da raiz do nosso problema. Questões que eu citei aqui, melhorar nosso emprego, nosso casamento, a nossa postura diante disso, isso aí é outra coisa que faz com você. Um aconselhamento, é uma ajuda, é um treinamento, deixa você com uma habilidade, uma performance que você vai conseguir um emprego melhor, vai se comunicar melhor. Agora o Evangelho trata de coisa séria. Não que o seu problema não seja sério, não estou dizendo isso, estou dizendo que se você se preocupar apenas com isso, você se esquece de algo que é pior e terrível, que é os seus pecados. Esse sim, te leva para o inferno. Mas o Evangelho não fala apenas de que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas também, segundo as Escrituras, diz que Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Você vê que Paulo faz questão de dizer segundo as Escrituras, segundo a palavra, de acordo com a palavra. O Evangelho se sustenta nisso aqui, irmãos, na palavra de Deus, na palavra revelada a nós. Não é uma história que saiu da cabeça de alguém, não é uma poesia, não é uma lenda. O Evangelho é a revelação do poder de Deus, da graça dEle, da bondade dEle, e que chegou até nós para nos trazer esperança. Imagine como é que seria a nossa vida se isso aqui não fosse uma realidade. Imagine se Cristo não tivesse morrido. Se Ele não tivesse morrido, não teria sepultamento e nem ressurreição. E como é que estaria as nossas vidas? A esperança que você tem no seu coração hoje, se vem de Cristo, se vem por meio de Cristo do Evangelho, é uma esperança que situação nenhuma pode alterar. É por isso que Paulo termina a carta dizendo isso, o capítulo 15, aliás. Sempre abundantes, firmes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Porque a gente não transita e se movimenta em algo falso, em algo que de repente hoje é, amanhã já não é. A nossa vida não é mantida a partir de uma perspectiva política, governamental. Hoje tem um presidente que está governando, amanhã outro. Se a nossa esperança se mantém nisso, o nosso trabalho é vão. Nós não temos esperança firme que resista, então, a qualquer situação, qualquer evento que venha nos dar. Imagine se a sua esperança é mantida através do seu emprego. E amanhã você chega lá na sua empresa e, por algum acaso, chega uma carta de demissão. Como é que você lida com isso? Perdi minha esperança, acabou o meu mundo. Imagine se a sua esperança é mantida a partir de quase não saiu, diagnóstico da sua saúde. De repente você descobre que tem uma doença terrível. E você diz, acabou minha esperança. Quando a sua esperança se mantém em Cristo, no poder dEle, no que Ele fez, na promessa dEle, não são essas coisas terríveis, sim, que nos acontecem, porque é ruim ficar desempregado, é algo terrível ter uma doença que você não sabe como tratar, é algo difícil lidar com as perdas da vida, mas seria muito mais terrível se a gente não tivesse a esperança em Cristo, se Ele não fosse o âncora das nossas almas, a gente estaria perdido. Paulo faz questão de dizer a respeito desse Evangelho que se mantém, que se reafirma na obra de Cristo Jesus, uma obra que eu já disse, acho que 2 vezes, não é uma lenda, não é uma poesia, porque foi algo testemunhado. Os versículos que seguem diz que apareceu a Cefas, esse Cristo que ressuscitou, o nosso Senhor, depois de morrer e ser sepultado, ressuscitou. Então ele apareceu a Cefas, a Pedro, depois aos 12 discípulos,
depois visto por mais de 500 irmãos, diz o versículo 6, de uma só vez, dos quais a maioria ainda sobrevive, porque alguns já dormem, depois de ser visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. E ao final, depois de todos, foi visto também por mim, como nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, né? Paulo vai começar a fazer uma defesa a respeito do seu apostolado aqui, né? Dizendo que não é digno nem de ser chamado apóstolo, pois ele perseguiu a igreja de Deus. Mas veja bem, a gente está falando de algo que aconteceu, que não é algo apenas que a gente leu, está na Bíblia, tudo bem, a Bíblia deveria ser suficiente para trazer fé, né? Porque Jesus diz, olha, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Mas teve gente que viu Jesus depois de ele ressuscitado. Os discípulos, vários irmãos, é mencionado aqui uns 500 irmãos. Tiago, irmão de Jesus, que depois que ele ressuscita, que ele vai crer em Jesus, ele vai escrever a sua carta. Ele nem se coloca ali como irmão de Jesus, mas diz apóstolo de Jesus, ele sabe de quem que ele está falando. E aí Paulo conclui dizendo, e por fim apareceu a mim, um menor. Paulo está consciente de quem ele é, ciente da sua pequenez, mas dizendo o seguinte, olha, tudo bem, alguns de vocês acham que nem apóstolo eu sou, né, porque eu era um perseguidor. E aqui a gente chega num ponto extraordinário para todos nós, irmãos. Porque quando Paulo diz que ele era um perseguidor, ele está falando do passado dele. Ele está falando como aquela mulher falou, Marcelo, eu não sou digno desse Jesus, não. Não sou digno de ser batizado, não, por Jesus e ser aceito por ele. Paulo diz, eu não era digno. Jesus sabe que nós não somos dignos. E Jesus trata com indignos, como nós. Paulo então prossegue dizendo, mas pela graça de Deus sou o que sou. E sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. É isso que o Evangelho faz com a vida de um pecador perdido, indigno. A graça de Deus alcança esse perdido, restaura a vida dele, a ponto desse indivíduo entender o seguinte, olha, eu era indigno, eu não valia nada, mas agora me tornei uma nova pessoa. Pela graça de Deus sou o que sou hoje. Pela graça de Deus hoje sou o que sou, você é o que você é pela graça de Deus. Um crente em Cristo Jesus, um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus, uma nova pessoa, alguém que agora aprendeu a viver a vida, a entender as coisas, a correr para o lado certo, a saber que estava morto, perdido, em direção ao inferno, mas que Cristo te resgatou e te concedeu a graça de sofrer e padecer por Ele e viver para Ele. Deus te concedeu essa graça. Por isso que Paulo está dizendo, olha, eu trabalhei o que eu pude, eu fiz o que eu podia fazer, eu me desgastei. Ele sabe o que tem lá no final dessa vida. Ele sabe o que aguarda ele. Tanto é que o texto bem conhecido, né? Quando ele encerra encerrar os seus escritos, né? Prestes a ser decapitado, né? Ele diz, olha, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Já agora, o que está me reservado é a coroa que o justo juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda. E quem ama a sua vinda, vive como Paulo viveu. Não tem como, irmãos, a gente dizer que ama a vinda de Cristo Jesus se a gente vive de forma displicente, sem regozijo, sem prazer, sem contentamento na obra dele. Eu quero encerrar com o texto que a gente leu no começo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes,
Mantenha-se firme, apesar de qualquer situação. Seja firme. Firme não só na sua postura em relação às vãs filosofias que são pregadas, verbalizadas no nosso dia a dia. Quantas coisas são ditas em nossa volta. Mantenha a sua firmeza, sua confissão, mas a sua firmeza também de estabilidade, de ser alguém ali firme, convicto, consciente, inabalável. Uma coisa extremamente difícil, né? Quem é que consegue alcançar esse estágio da vida de ser inabalável? Aquele texto que Paulo fala sobre as armaduras do cristão, né? E ele termina dizendo: depois de haver feito tudo, permanecer inabaláveis. Depois que você se protege, se guarda, executando a vida com todas a armadura que Deus tem te dado, né? Permanecer inabalável. É difícil, eu sei. Às vezes o telefone toca e aquela notícia que você não esperava. De repente a circunstância muda na sua vida e você não esperava aquilo, você não estava preparado para enfrentar aquele momento. Do nada aconteceu. Aí você diz: nossa, eu não esperava isso. Como é que você age diante das circunstâncias que você não espera? Como eu disse, a sua esperança está naquelas coisas que se movimentam, que se alteram, que hoje tem uma cara, amanhã tem outra. De fato, a sua esperança está no lugar totalmente errado. Mas se ela está em Cristo, você continua inabalável. Porque você sabe que você vive nele. Que você está escondido na sombra do Onipotente. Que você descansa nos seus braços. Que você sabe quem cuida de você. Você sabe de onde vem a sua provisão. Você sabe de quem é que prometeu alguma coisa para você. Você conhece o seu Senhor. Então isso te torna alguém inabalável. Por fim o texto diz: sempre abundantes na obra do Senhor. Cada vez mais pleno. Cada vez mais cheio. Cada vez mais frutífero. Não é aquela afirmação saudosista de que naquele tempo eu era assim. Nossa, eu já fiz muita coisa para o reino de Deus. Nossa, como eu já trabalhei nessa igreja. Já fiz muita coisa. A vida do cristão não é marcada pelo passado. É pelo presente, é pela continuidade. O passado serve apenas para dizer o seguinte: olha, quantas coisas boas Deus já nos fez em nossas vidas, né? O Eclesiastes que vai dizer para nós, né? Trago à minha memória aquilo que me dá esperança. O passado serve para isso, para te confortar, para te consolar. Não para te paralisar, porque tem alguns que paralisam, né? Nossa, mas já tentei fazer tanta coisa e não deu certo, que eu não vou tentar nem mais uma vez. Não. Há uma promessa para nós de que a nossa vida nele seria uma vida de frutos. Afinal, ele diz: não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi para que vás e dê frutos e os vossos frutos permaneçam. É o mesmo Cristo que nos chamou com sagrado encargo de vir para ele. É o Cristo que promete para nós que essa vida, ela tem uma recompensa infalível, uma esperança que não murcha. Há uma promessa gloriosa nisso aqui. Talvez você já desgastou tanto a sua vida com tanta coisa, e essas coisas não vão resistir ao fogo. A palavra diz que breve virá, né? Vem, breve virá. Aquele que há de vir não tardará. A nossa esperança está na vinda dele. Mas não é porque a gente aguarda que a gente não vive aqui como se de fato ele já nos tivesse dado essa promessa infalível.
É possível sim a gente viver com regozijo, com alegria, com satisfação. Porque se isso não acontece, meu irmão, a gente tem que rever a nossa salvação. Se você não sente alegria em servir a Cristo, se você não tem prazer e deleite em correr em direção às coisas dele, alguma coisa está errado. Paulo conclui dizendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. No Senhor. No Senhor. Talvez o nosso trabalho não tenha sido no Senhor. Talvez tenha sido muito na nossa carne, no nosso jeito, na minha forma, como eu penso, como eu quero, quando eu acho, quando convém. No Senhor é todo o tempo, porque nele nós vivemos e nos movemos, nele nós existimos. A vida se manifesta nele, acontece nele. E há uma esperança para nós nisso, se de fato a gente permanecer nele. Que Deus nos ajude, que Deus nos conceda isso, alegria no seu serviço, contentamento, firmeza. Eu peço que os irmãos orem por mim, para que eu possa desfrutar disso, para que nós venhamos desfrutar disso. Que não seja um peso para nós servir ao Senhor, fazer as coisas para o Senhor. E mais uma vez, para ficar bem fixo isso, não resuma, não diminua fazer as coisas para Deus, servir a Deus, a igreja. A igreja é apenas uma parte de como a gente serve a Ele. Igreja que eu falo CNPJ. A igreja nós somos em todo o tempo, né? Mas servir ao Senhor é lá na empresa, é na escola, é em casa. Você já sabe disso. O serviço dele não para. É lá que a gente é testado, porque aqui está maravilha, servir o Senhor aqui, cantar, orar, ouvir a palavra. Está certo que ouvir às vezes é difícil, não é eu que vou pregar. Mas normalmente é legal, é o pastor Cleilson, né? Mas lá fora que é difícil o negócio. É quando a gente precisa se lembrar da promessa dele e lembrar onde é que a gente está. Que a gente reside nele, para ele, que a gente vive para ele. E que a nossa esperança não é o final do mês chegar, não é o feriado, para a gente descansar. Já ouviu aquela... Ainda bem que ela não está aqui, minha esposa... Depois você corta isso aqui, Rodrigo. A esposa fala bem assim, costumeiramente, né? Nossa, já acabou o final de semana. Eu tento não ser chato com ela, né? Eu já parei de falar isso. Porque para muita gente a vida é isso. Eu sei que ela está falando do descanso, né? De trabalha bastante e tal. Mas para muita gente a vida é um final de semana ali, curtinho o final de semana. Sextou, né, Marcelo? Sextou. E o crente, muitas vezes, ele também embarca nessa. Papai, estou cansado desse negócio. Os caras marcam visita na sexta, tem oração na quinta, estudo na terça, culto sábado à noite, domingo à noite. Pai, tanta igreja, deixa eu fazer alguma coisa para mim também, né? Como se isso não fosse para nós, né? É lógico que a gente pode fazer outras coisas para Deus também. Esse é o problema, que a gente não tem um desequilíbrio aí. Só que a gente ter a nossa mente focada em Cristo, compreendendo a respeito, esse negócio bem alicerçado aqui, a respeito do evangelho dele, que nos alcançou, a esperança que a gente tem de uma vida que termina no túmulo. Então a gente não vai correr atrás de vento, de fumaça. Não vai ter nenhum problema. Eu sou um cara que nem sempre vem aqui na terça-feira, aliás, bem raramente, né? Nem toda oração eu estou. Tem que ficar aqui na cama. Nem sempre eu estou, né? Não é me desculpando. Mas a questão não é apenas vir, né? Por vir. É saber por que você está vindo. É fazer o que você está fazendo, mas fazer com prazer, com deleite, com amor. Fazer aqui e fora daqui. É possível fazer isso? É possível. Pode ser que você não encontre em algum momento essa
postura correta que deveria estar acontecendo? É possível, afinal, Paulo está dizendo. Paulo está relembrando os irmãos para serem firmes. Ele está enfatizando, ele está conclamando os irmãos. Talvez seja uma palavra para nós também hoje. Vamos orar, então, para que Deus venha nos ajudar a ser firme, a ser constante, a ser inabalável, sabe, a ser revestido pela coragem dele, pelo amor dele, pela entrega dele, pela dedicação dele. Deus trabalha em nossas vidas. E que a gente tenha essa esperança fixa, firme em nossa mente. Que a gente não venha se desesperar, irmãos, quando as coisas acontecerem ruins em nossas vidas. Quando alguma coisa acontecer nessa semana, um fato que você não gostaria, lembre-se de onde está a sua esperança. Onde é que está a fonte da sua alegria? Para o que você vive? Seu propósito, sua vida é para quê? Para trabalhar um mês inteiro e chegar ao final do mês e dizer, rapaz, eu trabalho é para comer uma pizza, fazer um churrasco, comer um sorvete. Não é pequeno demais esse negócio. Você pode fazer tudo isso, é gostoso. Mas a vida tem um sentido muito maior do que comer pizza, tomar sorvete, comer churrasco. A vida tem um sabor muito mais gostoso do que esse sabor. É aquela comida que Jesus disse que ele tem para comer, que os discípulos não estavam entendendo ainda. Quem sabe a gente fale para Jesus o seguinte, nas nossas orações, talvez não agora, pode ser que esteja com vergonha, mas fale durante a madrugada, ou um momento quieto, solitário, você fale para Jesus, deixa eu experimentar dessa comida que o Senhor fala na sua palavra. Deixa eu saber o que é prazer na tua presença, deleite. Deixa eu experimentar esse negócio que eu vejo os irmãos falando, que eu não sei ainda. E quem sabe depois que a gente experimentar, a gente vai querer cada vez mais, cada vez mais.